mas formulando assim para dar uma ordem, porque a gente precisa uma ordem, né? O Goethe dizia que preferia, no limite, a injustiça à desordem. Porque sem ordem, mesmo num debate, a gente perde, né? Então, qual é o nosso norte? A nossa ordem, a ordem para a gente organizar as coisas, para pensar, para sentir hoje, aqui onde nós estamos agora, nessa proposição, o que a poesia diz e o que diz a poesia da Tiane para nós. Porque quando você pega um livro, como a gente pega esse Contradições, assim, não é? Tiane Pitombo, daí a gente começa a ler e a ver coisas que dizem já na capa, né? Porque essa capa foi escolhida, essa capa diz, o volume do livro, a quantidade de páginas diz, muitas coisas dizem antes da Tiane começar a falar. Então, qual é a tua fala, Tiane? Nós aqui estamos apalpando, né? Estava pensando nisso, exatamente. Como é que é se livrar? Fazendo um pequeno trocadilho, como é que é se livrar, virar livro, né? Aquilo que você produziu, que veio de um lugar tão peculiar. Pois, legal vocês falarem disso, pelo seguinte, porque tem aqui uma pessoa muito querida, que eu fiquei muito feliz de receber, que é a Sandra, que há anos que a gente não se encontrava, e foi graças a ela, ela pegou o livro que meu pai, que estava contando a história, no livro lá... Eu já tinha transformado em 2 livros, né? Ser em sua essência e contrastes. Aí compilou nesse. Peraí, explica aqui, porque é interessante essa história. Tão despretensiosa. É importante, assim, ressaltar que, desde sempre, desde que eu me conheço por gente, eu sempre tinha a necessidade de expor em palavras um diário, desde os 14, 15 anos, tudo que eu percebia, a minha percepção de mundo, de vida. Então, todas as etapas da minha vida, elas foram escritas e ainda continuam sendo. Só que eu percebo que atualmente, nessa fase da minha vida, mais velha e tudo, é uma escrita mais objetiva. Então, eu escrevo textos a respeito do que eu percebo, de algo que me chama atenção. Aí a escrita já mudou. Já não tem aquela coisa muito melodiosa, amorosa, romântica. Tem uma coisa assim mais fria. Tem um aspecto mais frio diante da realidade. Mas, Tiane, conta um pouco esse percurso do... Quer dizer, o pai, né, ele também tomou um certo susto quando ele se deparou com a escrita dela. Eu estava no auge da minha vida, há 20 e poucos anos fazendo o que eu queria, feliz, satisfeita, namorando. Eu fiz várias faculdades, mas não terminei só direito. Ela é advogada. Atuei na advocacia, parei um tempo. Enfim, mas fiz letras durante anos. O que acontece? Eu estava sempre tendo uma vida normal, né, como jovem, mas eu sentia necessidade de escrever. Até peguei uma máquina de escrever daquelas antigas, então eu sempre escrevia alguma coisa e eu levava um susto. Eu chegava às vezes de uma noitada, estava meio alcoolizada às vezes, e eu tinha que colocar no papel o que eu sentia. Tiane, sabe qual é a diferença assim, para você de falar ou de escrever? Atualmente, falar, para mim, é muito difícil, apesar de eu já ter feito curso de oratória, né, com a Rogéria Aguida há anos, porque eu estava me preparando para um concurso público, tendo em vista que eu era advogada. Eu sempre encarei o juiz, sempre na primeira instância. Na segunda, sempre tinha uma sócia que fazia o restante. Mas na primeira instância, eu sempre até ganhava as causas com a minha fala, encarando o juiz. E aconteceu que, com relação à fala, para mim é bem mais difícil do que a escrita. Por quê? Porque coisas aconteceram na minha vida, coisas pessoais, né, fatos, né, que realmente me deixaram um tanto quanto cansada, sabe? De estar o tempo todo com pessoas ao meu redor. O laço social ficou completo. Mas eu queria só para a gente trazer a questão do pai, que eu acho interessante, porque eu me vi completando um gesto dele. Você lembra, Jana? Você lembra? Só porque, deixa eu só falar assim, quer dizer, ele quando se deparou com uma jovem, uma filha jovem, de repente ele pega aquele produto, ele tomou um susto. Levou. Sabe? Ficou causado pela escrita dela. Ele não parava de escrever. E aí ele reuniu, né? Aí ele reuniu, ele escolheu, ele reuniu, levou numa gráfica do Exército. Sim.
e fez esses 2 livros lá. Né? Eu dei o título para Acho que nem dois. sabia como editar. Ele foi acho que nem fazendo tinha assim, eu noção. dava para ele tudo que eu escrevia. Minha filha, vai, todo dia eu escrevia. Aí ele colocava, ok. Ele foi Aí o outro, ele quando ele não selecionou. gostava, ele riscava. E eu quero chegar na Sandra, né? E Aí aí, depois a Sandra, a gente estão lá os 2 livros, então a Sandra Concreto. vai e começa a conviver com a gente, começa a ir na casa da minha mãe, aí você vai contar. Agora passa aí, para ela. Acho que não precisa de microfone, não sei. Não, Talvez fala eu porque a gente assim, fala. Já que estão gravando. Uma noite eu estava lá dormindo, a Tiane chegou para mim e falou assim, Sandra, dá uma olhada, dá uma lida nisso aqui. Aí eu falei, ah, tá bom, legal. Quando eu li, eu falei assim, como assim? O que isso está fazendo engavetado? Aí falei com a Gilda, liguei para ela e falei, Gilda, a gente tem que publicar esse livro da Tiane. Foi Deu ela uma que... força muito E isso é grande. interessante, porque às vezes você está tão inserido ali com a irmã que você nem lembra, você vai tocando a vida. Aí a fala dela, ela falou, Ela Gilda. escutou Ela o escutou. poema da Tiane. Exatamente. Ela escutou. E aí partiu dessa, quando a Sandra falou, eu falei, mas é mesmo, né, Sandra? Aí botamos uma revisora, né? Que foi selecionando também, sabe? E no podcast de 2019 Foi, também, você mencionou. Né? tudo, a menina também ia selecionando e está lá no podcast do inconsciente, da arte do Quer inconsciente. dizer, foi por aí que o poema virou poeta. Do poeta. O poema estava lá. Né? Mas foi por Inacreditável ali que que ela aquilo virou tivesse poeta. abandonado daquele jeito. Eu falei, não acredito. Mas eu acho que tem uma coisa assim, eu tenho um ouvido muito aguçado para poesia. Eu cresci, meu pai declamava poemas para gente, muitos deles eu tenho de cor De até novo hoje. o pai, né? Olha que coisa. O pai está sempre